arranjo momentâneo, dos elementos arranjo momentâneo dos elementos climáticos, arranjo momentâneo dos elementos climáticos sobre um determinado local. Arranjo momentâneo dos elementos climáticos sobre um determinado local. Ponto 5. Cada um olhando para o seu caderno, não pode olhar para o lado. Sucessão. Só não tem sucessão habitual. Sucessão habitual dos elementos atmosféricos habitual dos elementos atmosféricos sobre um determinado local, considerando um longo período. Ponto 5. Tá. Pessoal, olha aqui, ó. Esses dois conceitinhos, eles não pedem conceito próprio. Muito raro. Mas assim, ó, na prova de geografia, foram os únicos dois conceitos que eles já pediram. Tá? Eu acho que assim, ó, uma questão explorando esses conceitos, ela está prestes a aparecer de novo. Só que, às vezes que eles pediram esse conceito, foi naquela base assim, é verdade que o tempo é isso, o clima é aquilo. Eu acho que não vai mais cair por esse lado. Acho que eles vão te dar eles vão assim, ó, te oferecer uma frase, uma certa afirmação, e vão querer que tu identifique, tá? Se refere a clima ou a tempo. Então, tipo assim, ó, vou dar um exemplo, vamos ver se conseguem perceber. Antes disso, tempo. Tu bota a cabeça lá para fora, tudo que tu conseguir dizer que está acontecendo lá fora é o tempo hoje. O tempo essa semana. O tempo esse mês. O tempo essa estação. O tempo, ele é compreendido dentro de um certo período. O clima não. Tu vai lá fora, olha o que está acontecendo e registra. Amanhã, tu faz a mesma coisa. Depois de amanhã, a mesma coisa. E nessas aí, tu fica no mínimo dos mínimos dos mínimos. De 15 a 30 anos, fazendo a mesma coisa. Não é brinquedo, sério. Tá? Aí tu volta lá no início.
e começa a observar o que eu não estou. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem assim, ó, no verão a gente quase derrete de calor. No inverno, quando a gente pensa que vai fazer frio, começa a esquentar. Chove normal. No início do inverno, pico de chuva. Finalzinho do inverno, pico de chuva e volta a chover normal. Esse é o clima aqui no Rio Grande do Sul. Então o tempo é um período limitado. E clima é o que tende a acontecer periodicamente sobre aquele local. Então assim, ó, só para a gente ver se a gente consegue lidar com isso pela cabeça. O inverno deste ano não foi tão rigoroso quanto o inverno do ano retrasado. Eu estou falando do tempo ou do clima? Eu peguei o quê? Eu peguei o inverno deste ano e comparei com o inverno do ano retrasado. Eu estou falando do tempo. Agora olha só outra frase. Os invernos do Amazonas não são tão rigorosos quanto os invernos do Paraná. Eu estou falando do tempo ou do clima? Eu estou falando do clima, porque agora eu generalizei. Tá? Esse é o segredinho para te lidar com esses dois conceitos. Mais uma coisinha para notar. Fatores do clima. Primeiro fator climático. Altitude. Como é que funciona uma geladeira? Como é que funciona uma geladeira? Não tem nada a ver. Mas tudo a ver com esse tempo. Como é que funciona uma geladeira? Qual a diferença entre iceberg e banquista? Iceberg é uma geleira que cresceu demais, entrou mar adentro, quebrou e aquele bloco saiu flutuando. O iceberg se formou da compactação da neve. O iceberg é água doce. E a banquisa, a temperatura do mar baixou demais, tá? E simplesmente a água do mar congelou. Então a banquisa é a água salgada, é a água do mar congelada. Tá? Mas voltando ao que a gente estava conversando, como é que funciona uma geladeira? Isso que eu quero saber. Esquece. Apaga da tua memória. Eu nunca perguntei isso. Tá. Alguém aqui tem carro a gás? Esquece o carro a gás. Esquece o carro a gás. Esquece tudo, não perguntei nada. Tá? Eu só entrei, dei bom dia e botei altitude do mar. Me diz uma coisa, eu tenho uma determinada substância. Monstro falador, ó, eu tenho uma determinada substância.
Aí eu aumento a pressão sobre essa substância. Eu aperto ela, eu comprimo ela. O que acontece com a temperatura? A temperatura aumenta ou diminui? A temperatura aumenta. E se eu reduzir a pressão sobre essa substância, a temperatura aumenta ou ela diminui? A temperatura diminui. Então, agora vem para cá e vamos ver o que vai acontecer com a água. Olha só. Quanto mais próximo do nível do mar eu encontro, quanto mais próximo do nível do mar eu encontro, mais espessa é a camada de ar que tem em cima. Consequentemente, maior é a pressão atmosférica. À medida que eu vou me afastando do nível do mar, o que vai acontecer? Menos espessa é a camada de ar que tem em cima. Consequentemente, a pressão atmosférica vai diminuir. Tá, agora volta para a pergunta que eu tinha feito. Se eu aumento a pressão sobre uma determinada substância, o que acontece com a temperatura dela? Aumenta ou diminui? Aumenta. E se diminui a pressão, ela expande e com isso ela esfria. Perto do nível do mar, a pressão é grande ou pequena? Então a temperatura do ar vai ser alta. E à medida que for te afastando do nível do mar, a pressão vai diminuindo, consequentemente a temperatura do ar vai diminuindo também. Então, canetei aí. De acordo com o aumento da latitude, da altitude, de acordo com o aumento da altitude, diminui a temperatura. Principalmente pela redução da pressão atmosférica. Principalmente pela redução da pressão atmosférica. Ponto 5. Segundo fator climático. O que é um fator? O fator é um condicionante, né? O fator é uma coisa que faz com que outra aconteça. Qual é o fator que nos traz aqui a essa hora da manhã para assistir uma aula de geografia? A gente vai passar no vestibular. Né? O fator é um condicionante. Segundo fator climático, ou seja, segunda coisa que interfere no clima, que faz com que o clima se comporte de uma determinada maneira. O fator latitude. Quando nós conversamos sobre, lá no livro 1,
paralelos, meridianos, latitude, longitude, a gente já aproveitou e conversou sobre as zonas térmicas da Terra. Quais são os 3 tipos de zonas térmicas que a gente tem na Terra? A zona tropical ou intertropical. Depois a gente tem as 2 zonas temperadas. E por último as 2 zonas polares. E aí, para entender por que na zona tropical é sempre quente, nas zonas temperadas tem as 4 estações, e nas zonas polares é sempre frio, a gente andou conversando sobre o ângulo de incidência da luz sobre a superfície. Vimos que quanto mais próximo de 90 graus, quanto mais diretamente a luz incide sobre a superfície, mais concentrada. Por isso, maior aquecimento da superfície. E quanto menor for o ângulo de incidência da luz, mais difusa ela incide e, consequentemente, menor o aquecimento. Eu até tinha brincado assim, ó, que na praia, tá? Tu sai para caminhar na praia ao meio-dia, tu volta com o quê? Com a parte dos ombros queimados. Eu volto com o quê? Com o ombro e com a barriga queimada. Por quê? Porque a luz incidindo em 90 graus, ela incide mais concentrada. No restante do corpo ela pega de raspão, não queima tanto. Olha só, a luz, ela chega aqui na Terra em feixes paralelos. Agora, tu combina a forma como a luz chega na Terra com o formato da Terra, tu percebe que perto do Equador a luz incide num ângulo próximo ou igual a 90 graus. E à medida que tu chega na direção dos polos, a luz incide num ângulo cada vez menor. Então, caneteia. De acordo com o aumento da latitude, diminui a temperatura. Devido à redução do ângulo de incidência, devido à redução do ângulo de incidência da luz, luz solar, se cedilha O-L-A-R, solar, sobre a, atenção agora, sem H, sobre a, sem H, sobre a superfície, ponto 5. Terceiro fator climático, ou seja, terceira coisa que tem o poder de fazer com como o clima vai se comportar num determinado local, continentalidade. O que significa essa tal de continentalidade? Continentalidade significa afastamento do
do oceano, afastamento do mar. Então assim, ó, à medida que eu me afasto do mar, aumenta a minha continentalidade. E se eu me aproximar do mar, aumenta a minha maritimidade. Tá? Muito bem. Calor específico. O que é calor específico? Calor específico. O que é calor específico? É a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau 1 grama de uma determinada substância. Pega-se como base a água, diz que vale 1, e aí tu compara com as outras substâncias. Esse é o conceito da física. A física serve só para complicar a vida da gente. Eu quero saber de verdade o que é calor específico. Pega uma batata na água fervendo, tira a batata da água fervendo, não, com cordãozinho, tira da água fervendo, mergulha na água gelada e bota na boca. Quando tu cuspir a batata, com a língua grudada na batata, tu vai ter sentido um gostinho de calor específico. Quanto maior o calor específico, maior a capacidade da substância de armazenar. Você armazena calor substancial, de armazenar calor. Então assim, ó, a água e a terra, a parte superficial, tanto da água quanto da terra, elas têm calor específico diferente. A terra tem baixo calor específico. O que significa isso? Esquenta rápido, mas esfria rápido. A água tem alto calor específico. Demora um tempão para esquentar, um tempão para esfriar. Então o que acontece? Se tu está perto do mar, tu sofre a influência da água. A água esquenta rápido ou esquenta devagarinho? Devagar. Chegou a estação de aquecimento nesse lugar aqui. A água, como ela se amarra para esquentar, ao longo de toda a estação de aquecimento, como ela esquentou muito devagarinho, ela só esquentou isso aqui. A terra não. A terra larga esquentando e vai esquentando e sai esquentando e vai. Terminou a estação de aquecimento, a terra esquentou tudo isso aqui. Da mesma forma que esquenta, esfria. Se demorou para esquentar, demora para esfriar, consequentemente esfria um pouquinho. Se esquentou rápido, esfria rápido e consequentemente esfria um montão. Então o que a gente diz? Que de acordo com a continentalidade, aumentam as variações de temperatura. Como é que se chama variação de qualquer coisa? Não interessa do que. Se chama amplitude. No caso, a gente está falando da amplitude da temperatura. Então, de acordo com o aumento da continentalidade, aumentam as amplitudes térmicas. Tá? Vamos canetear. De acordo o ar do meio da sala está muito frio. Espera que esquenta. De acordo com o aumento da continentalidade,
aumentam as amplitudes, atenção, o T agora, tá? Aumentam as amplitudes térmicas. As amplitudes térmicas. Pois a Terra, com T minúsculo, está se referindo à Terra, Sol. Pois a Terra tem também com T minúsculo, pois a Terra tem menor calor específico, que, sem H, que a água, sem H, água. Ponto simples. Na linha de baixo, ops, ponto composto, amplitude térmica, corresponde à diferença, amplitude térmica corresponde à diferença entre a máxima e a mínima temperatura, ocorridas em determinado período, período. Ponto sim. Senhores, meu muito respeitoso, muito bom fim de semana para todos.